pedi esta conferência de imprensa, em primeiro lugar, para desfazer um pouco o mito que está a ser construído e uma narrativa que está a ser trabalhada pela oposição no que diz respeito à acomodação das medidas que já estão a ser anunciadas, se bem que ainda não estão definidas, por parte do Governo da República, especialmente no que diz respeito à sobretaxa de IRS e à reposição salarial. Ou seja, o Governo regional e o PSD garantirá que assim o seja, acomodarão todas e qualquer medidas que sejam decididas a nível nacional. Ou seja, a questão da sobretaxa de IRS, a questão da reposição salarial e outra das medidas que já está a ser anunciada, que é a alteração do IVA para a restauração. Portanto, quanto a isso, os madeirenses podem estar descansados, que todas essas medidas serão acomodadas em sede de orçamento regional. Agora não, porque não sabemos quais são, mas no futuro, a partir do momento em que elas sejam conhecidas. No entanto, gostaríamos de realçar que há um destes aspectos que terá de ser decidido e terá de ser definido daqui para a frente, que é a questão da sobretaxa do IRS. Como sabem, essa medida foi instituída em 2011 e, desde essa altura, que o Governo Regional, quer através do Governo Regional propriamente dito, quer através da Assembleia do PSD na Assembleia Legislativa da Madeira, quer através dos seus deputados na Assembleia da República, exigiram e reivindicaram que essa sobretaxa, as receitas provenientes dessa sobretaxa, ficassem na região, uma vez que a Constituição assim o determina, que as receitas fiscais da região devem ficar na região. No entanto, o governo português e depois, posteriormente secundado pelo Tribunal Constitucional, vieram dizer que essa receita proveniente da sobretaxa não deveria ser receita da região, que era uma situação extraordinária e naquelas suas interpretações que lhes dá jeito, o Tribunal Constitucional tomou esta decisão. Mas, na prática, aquilo que se passa é que à Madeira foram sonegados 60 milhões de euros relativamente a esta questão da sobretaxa. Estamos a falar de uma média de 15 milhões de euros anuais, que deveriam ser receita da Madeira e dos Açores. No caso dos Açores não tenho aqui presente os números, mas toda a receita proveniente desta sobretaxa é a receita quer da Madeira, quer dos Açores. Tanto é que um dos grandes defensores e um dos grandes lutadores por esta causa foi na altura, presidente do Partido Socialista dos Açores, o Dr. Carlos César, neste momento presidente do grupo parlamentar do Partido Socialista. Neste sentido, o PSD Madeira, através do seu grupo parlamentar, vem instar, eu diria mesmo, vem exigir que quer o atual grupo parlamentar do Partido Socialista Nacional, quer o Partido Socialista da Madeira, que também, inclusive, aqui na Assembleia apresentou um voto de protesto contra esta situação, inclusive também uma iniciativa legislativa, no sentido de que fossem promovidas alterações a nível do Orçamento de Estado, para garantir que esta sobretaxa seria paga, ficaria na Madeira. E, portanto, é tempo de, quer uns, quer outros, inclusive também o Partido Comunista, que, na voz do seu líder, o deputado Jerónimo de Sousa, afirmou que este era um direito inalienável das regiões autónomas. E, portanto, estamos todos de acordo em relação a este aspecto, quer o PSD, quer todos os partidos da oposição, mas ainda reforçados agora pela posição assumida por um dos maiores defensores desta questão, que é o deputado Carlos César, que é presidente do grupo parlamentar do Partido Socialista a nível nacional. E, portanto, eles não farão mais do que o seu dever e defender aquilo que eles sempre pensaram e juntarem-se a nós, PSD, no sentido de recuperarmos estes 60 milhões de euros. Estamos a falar de 60 milhões de euros referentes aos anos anteriores e estamos a falar, atendendo às medidas anunciadas para o próximo ano, pelo menos 7,5 milhões de euros, que é, partindo do pressuposto que haverá uma redução de 50% da sobretaxa, estamos a falar que para o ano serão 7,5 milhões de euros. Ou seja, na prática, estamos a falar de cerca de 70 milhões de euros que são devidos aos cofres da região. E, portanto, nesse sentido,
Este é um apelo para que quer Partido Socialista e de restante oposição na Madeira, quer o maior grupo parlamentar que apoia o Governo neste momento, cumpram aquilo que assumiram no passado e exijam, porque nós assim o fazemos aqui na Madeira e o PSD especialmente, nós exigimos que esse valor seja devolvido à região. Porque com esse valor seria tudo muito mais fácil promovermos aqui na região ainda um maior alívio fiscal que já está a ser iniciado por este orçamento, ainda que é uma medida, um alívio fiscal que dirá respeito apenas ao primeiro escalão, mas que depois tem repercussões em todos os escalões de IRS. Portanto, é uma medida, uma vez que o IRS é um imposto progressivo, é uma medida que abrangerá todos os contribuintes, mas esse alívio poderia ser muito mais sentido e muito mais relevante se, por exemplo, para além de outras verbas que nós temos vindo a reclamar no passado, se este valor fosse imediatamente disponibilizado aos cofres da região. É por isso que aguardaremos serenamente a posição do Governo da República, que eu tenho a certeza que será uma posição no sentido, e a ver pelas posições assumidas pelos seus maiores apoiantes, será de facto uma decisão no sentido de que este valor seja entregue quer à Madeira, quer aos Açores, no sentido das regiões autónomas poderem sim, então, proporcionar melhores condições aos seus habitantes. Como dissemos, estes são verbas que foram recolhidas na Madeira e, como diz a Constituição, ao contrário das interpretações convenientes de alguns juízes do Tribunal Constitucional, as receitas arrecadadas na Madeira são da Madeira e não poderão nunca integrar o Orçamento de Estado e saindo do Orçamento Regional. E, portanto, aguardaremos e faremos sempre fim-capé para que estas medidas sejam tomadas de imediato, porque faz parte, ou são medidas que são apoiadas em consenso e com unanimidade por todos os partidos. Volto a dizer, todos os partidos defendem esta situação e, portanto, não há razão nenhuma, uma vez que esses partidos, inclusive os da oposição, são agora apoiantes do Governo da República, não faz sentido absolutamente nenhum que isto não aconteça nos próximos tempos, diria mesmo nos próximos meses. Muito obrigado.